Olá pessoal, daqui Age of Plants, o vosso anfitrião. Neste episódio vamos conhecer, portanto, a Carol Costa, mais conhecida, portanto, pela página dela do Instagram das Minhas Plantas. Portanto, professora de jardinagem, produtora de conteúdos, dá bastantes cursos online sobre vários temas, portanto, que nós também vamos falar aqui um bocadinho, e ainda também tem tempo para escrever livros sobre plantas. Mas, portanto, por trás destes títulos todos, quem é a Carol? Tá aí uma boa pergunta. Quem é Carol? Boa tarde, Fábio. Falo do Brasil, agora perto da hora do almoço. E tô muito feliz da gente poder bater esse papo. Faz tempo que a gente está ensaiando, né? É isso. Oh, que pergunta difícil. Carol é uma professora de jardinagem que era jornalista e que hoje tenta trazer assuntos de botânica para uma linguagem mais simples, para que mais pessoas possam se apaixonar pelas plantas. Ok. E de onde é que então surgiu, Carol? Explique-nos um bocadinho de onde é que, portanto, o seu percurso. Portanto, acabou de dizer que era jornalista. Como é que de repente fez esse desvio da sua carreira para ir parar às plantas? O jornalismo estava vivendo uma grande crise aqui no Brasil, com a decisão de se a faculdade é obrigatória ou não para você exercer a profissão. Na paralela, a chegada dos meios eletrônicos tornou o jornalismo impresso muito mais desafiador. E embora eu trabalhasse na maior empresa de jornalismo da América Latina, eu estava vivendo essa fase de transformação do mercado com muita angústia. Eu comecei a perceber que tive quadros de depressão, que eu ia e voltava deles, mas eu acho que o principal motivo é que o jornalismo passou a se apagar dentro de mim. Era uma carreira que eu batalhei muito para fazer. Eu venho de uma família sem recursos. Eu fui a primeira de 13 primos a fazer faculdade e também de meus tios, só tinha um tio que tinha faculdade. E eu tive que guardar muito dinheiro para conseguir fazer isso. Era numa cidade diferente da cidade em que eu morava. Mas apesar disso, depois de 15 anos trabalhando no jornalismo em vários tipos de lugares, de veículos, de formatos, eu fiz bastante coisa, eu comecei a perceber que as coisas que eu queria falar nunca viravam tema e os temas nunca eram algo que eu Hum. queria falar. Aí eu comecei a perceber que o problema não era o jornalismo em si, o problema era o jornalismo em mim. Ele ia perdendo espaço nas coisas que eu achava que valiam a pena dedicar energia. Mas eu ainda demorei para tomar a decisão, justamente porque foi muito difícil fazer faculdade, foi uma batalha pessoal e familiar. Meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, então eu fiquei ali postergando essa tomada de decisão. E quando chegou, alguns anos depois, né, quando chegou um pedido de demissão de um colega para mim, que era meu subordinado, eu pedi para ser colocada no lugar dele. Eu já estava naquela situação de ir trabalhar, chegar no estacionamento da empresa e ficar uns minutos no carro tentando me recompor porque eu só chorava. Eu já estava naquela condição de Uhum. uma sensação de chegar no trabalho muito cedo e ainda está escuro, e sair do trabalho muito tarde e já estar escuro. E as estações do ano, as floradas Uhum. das plantas, das árvores, isso tudo passar como se fosse, como se acontecesse em outra vida. E eu trabalhava tanto que quando eu não estava trabalhando, eu estava dormindo, exausta. Então esse processo de depressão, ele foi me consumindo e ele veio com muita culpa junto, porque, veja, o jornalismo estava em crise, eu ganhava super bem, tinha um cargo de chefia na maior empresa jornalística do país e eu estava infeliz. Então é uma droga, eu não. Portanto, parecia que lhe estavam a dar tudo e que isso tinha tudo para ser feliz, mas não era. E por isso é que trazia a culpa, não é? Sim, vem, além da tristeza que você já está sentindo, agora você se sente culpado e ingrato, né? Ingrato. Ingrato, E o exatamente. mais doido, eu tinha muitos colegas de faculdade que vinham me pedir emprego, porque
porque eu tinha poder, né, de empregar colegas. Então, eu me sentia péssima de não querer aquilo que eles todos queriam tanto. E depois de ter querido tanto, né, depois de ter batalhado tanto para conseguir. Eu insisti o máximo que deu. Quando chegou esse pedido de demissão para eu demitir, né, na verdade, o meu colega, eu fiquei. Aí eu percebi que aquilo, nada daquilo mais fazia sentido. Eu falei, ele acabou de ser contratado. Ele trabalhou 7 anos na empresa, sem registro, como freelancer. Era um cara mais velho. E ele ficou Uhum. 7 anos trabalhando nessas condições. Quando ele finalmente foi contratado, ele estava super feliz. 3 meses depois me pediram para demitir ele. E eu achei um absurdo. E eu falei para o meu chefe: por que, que nós vamos demitir ele? E meu chefe falou: a empresa precisa cortar. Tô com uma lista de outras pessoas para demitir. Eu falei: então demita a mim, porque com o meu salário você poupa uns 2 ou 3. E ele ficou super surpreso. Eu pedi num rompante, mas na verdade foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquela situação talvez se prolongasse por muito mais tempo, porque eu não tinha uma resposta para a pergunta Uhum. incessante de todo deprimido, que é por que eu tô assim, o que que aconteceu, por que eu tô assim, o que que aconteceu. É o que a tua família pergunta, é o que seus amigos te perguntam, é o que você se pergunta. Por que que eu tô assim? Eu tenho tudo, por que eu tô assim? E, Fábio, só mudou o padrão quando eu mudei a pergunta. Em vez de tentar descobrir por que eu estava assim, talvez hoje eu consiga te dizer com mais clareza, porque passou-se um bom tempo, né? Faz 13 anos essa mudança. Então eu consigo olhar em retrospectiva e entender todo o contexto do jornalismo, o contexto da empresa em que eu estava, que faliu alguns meses depois. Eu consigo entender todo o cenário. Na época que você está vivendo aquilo, você não tem essas informações externas, né? Então você acha. Distância. Exato. E esse contexto também, né? Porque você está tão enfiado naquilo que você acha que é uma realidade que só atinge a você. E muitas pessoas em Uhum. depressão têm vergonha de compartilhar que estão em depressão com seus colegas, com seus chefes, com a sua família. E então é mais difícil ainda você criar contexto vivendo aquilo. Resumindo a história, a jardinagem já era uma coisa que eu praticava como um hobby, já era uma coisa que me deixava muito bem. Eu morava num apartamento, eu tinha um espaço pequeno para ter planta, e mesmo assim eu tinha bastante planta. E quando eu mudei a pergunta, parei de perguntar por que eu estou me sentindo assim, e comecei a perguntar o que eu faço por horas, horas a fio, sem perceber o tempo passar? Essa foi a pergunta que me tirou da depressão. Porque a resposta que uma pergunta tão direta te dá, ela não necessariamente é um emprego. A resposta é algo que te faz bem. É como se você estivesse perguntando para uma criança: o que que você gosta? E ele vai falar, talvez, tomar sorvete o dia inteiro. É uma resposta genuína, é uma resposta da sua criança interior, quase, sabe? Uhum. Então, quando eu perguntei o que que você gosta de fazer por horas a fio, o que que você gosta, o que que te dá prazer fazer ainda? E veio uma resposta: mexer com planta. Eu comecei a prestar atenção nessa resposta porque ela é uma resposta de criança. Uhum. Naquela época, mexer com planta não é como é para nós dois hoje. Hoje, no Brasil, a gente tem pessoas que trabalham com coquedamas, pessoas que trabalham com terrários, pessoas que fazem arranjos com suculentas, pessoas que prestam exclusivamente consultoria botânica online, pessoas que vão nas casas de outras pessoas para fazer implantação ou manutenção de projetos de paisagismo, pessoas que apenas cortam grama, pessoas que fazem arranjos florais, pessoas que alugam arranjos florais, pessoas que fazem decoração com plantas para festas e outros eventos, paisagistas. Então, hoje a gente tem uma grande diversidade É de verdade, empregos, é verdade. de Que se funções criou à na base. resposta a mexer com Claro, plantas. claro. E Carolina, como é que foi de passar, portanto, pelo que eu percebi, portanto, mudou, portanto, o seu percurso radicalmente por uma questão de saúde mental.
portanto, mas já gostava de plantas. Mas como é que passou? Eu queria perceber, eu acho que as pessoas que a seguem pronto, e que nos estão a ouvir também querem perceber, que é como é que passou de gostar de plantas para isso ser a sua carreira e como é que foi, de repente, ser vá, uma influenciadora nas redes sociais com base em plantas? Como é que foi passar de um dia uma coisa e de outro dia ser a sua carreira ser influenciadora e falar de plantas e criadora de conteúdos? Bom, como acontece com todos os influencers, não é de um dia para o outro, especialmente se você é uma pessoa que tem vergonha de Hum, se ver em vídeos, como era meu caso. Agora não é mais, mas juro que era. Não foi de um dia para o outro, certamente. E também não foi como se eu tivesse um plano. Ah, eu vou começar por aqui, porque lá na frente eu quero ser essa pessoa. Não existia esse trabalho de influencer. uhum, É, na verdade, mal existia YouTube no Brasil ainda. Eu criei o canal no YouTube em 2011 e no Instagram um pouquinho depois. E pouquíssimas pessoas falavam de jardinagem para um público fora da jardinagem. Você tinha engenheiros agrônomos ou botânicos falando para estudantes de botânica, estudantes de agronomia, mas não para público leigo. Então, eu brinco que eu entrei uhum, onde tudo era mato, literalmente. É, então, quando eu comecei a exercitar esse mexer com plantas, obviamente eu fui buscar formação, né? Fiz curso de jardinagem, depois fiz o curso de paisagismo. Já era uma leitora muito voraz, porque somos jornalistas aqui, a gente gosta de livro e de papel. E a jardinagem já fazia parte da minha vida como hobby há mais de 10 anos, então eu já consumia bastante livro de jardinagem. É, eu comecei fazendo jardins, né? Comecei primeiro fazendo projetos pequenos de paisagismo em apartamentos, em varandas, depois uhum, pegando quintais. Eu contratei o jardineiro que atendia o meu prédio para me ajudar. Era uma coisa ocasional e que me dava muito prazer. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu não gostava de lidar diretamente com cliente de paisagismo, porque tem uma coisa muito, eu estou pagando, você vai plantar onde eu quero, a planta que eu quero, e a gente percebendo que a planta que a pessoa quer é uma roseira uhum. e ele quer botar uma roseira dentro de um lavabo sem janela. Então isso começou a me criar alguns dilemas e muito desgaste nessa relação com o cliente. Naquela época eu não sabia me colocar tão bem quanto eu sei fazer hoje. E aí eu testei primeiro a jardinagem, depois o paisagismo. Depois fui percebendo que o que eu gostava mesmo era de ensinar. E também era o que as pessoas reconheciam que eu fazia melhor. Então, esses 2, 3 primeiros anos tem muita batida de cabeça. Você vai para alguns caminhos num exercício de testar, experimentar, avaliar se deu certo, testar, experimentar, avaliar se deu certo. Quando eu comecei a dar aulas, é, eu comecei principalmente com as orquídeas, né, que eram a minha porta de entrada na jardinagem formal. Foi porque eu tinha dificuldade com elas que eu fui fazer curso de jardinagem. É, então, eu comecei a explicar as coisas mais técnicas de orquídea de um jeito bem simples, como eu fazia para explicar no jornalismo uma entrevista com um advogado, uma matéria sobre economia, Uhum. os conceitos complicados para serem transformados numa linguagem simples, levam técnicas jornalísticas para isso. Então, eu comecei a usar as mesmas técnicas. Basicamente, quem, como, quando, onde e por quê. São as cinco perguntas dos jornalistas. Então, comecei a usar essas 5 perguntas para tudo que eu ia falar. Eu vou falar de praga. Quem é a praga? Como ela se desenvolve? Quando ela aparece? Como ela? Quais são as condições que surgem na planta para que ela surja? E aí, com esse olhar, eu percebi que era mais fácil de explicar e as pessoas começaram a achar que era um diferencial, que era aquilo que me destacava de outros profissionais que estavam falando sobre como cuidar de plantas. E aí, de Uhum. novo, tentativa e erro, você vai fazendo experiências, né? Então, eu passei um período dando bastante aula em gardens, em floriculturas, em hortos, em lugares, né, onde você tem venda de planta também, ou que estão de alguma forma associado à planta. E eu levava algumas plantas para vender no dia da aula.
Então sempre tinham umas 20 plantas. Era aquele trabalho, tem que comprar a planta, negociar a planta, colocar a planta no carro, identificar todas as plantas com plaquinha, colocar preço em todas elas, carregar o carro depois, cuidar delas até o dia do evento, carregar o carro com elas, no dia do evento descarregar tudo, eu fazia tudo isso sozinha, porque meu marido naquela época ainda era jornalista, não trabalhava comigo. Depois acabava a aula, conversar com todas as pessoas que vêm conversar no fim da aula, fazer a venda das plantas, passar na maquininha do cartão de crédito. É uma operação, a gente brinca, é uma urgência, não uma agência, porque é você fazendo tudo sozinho, do começo até o fim. Tudo, claro, E aí, claro. quando esse movimento, né, começou a me cansar um pouco, ainda não dava muito dinheiro, mas me dava muita visibilidade. Eu pensei, eu preciso fazer as aulas chegarem a mais gente. E aí comecei a gravar dicas de jardinagem para o canal do YouTube inicialmente e depois para o Instagram. E aí as coisas começaram a crescer. Uns anos depois, me convidaram para fazer parte de um programa de televisão. Eu fiz 2 temporadas desse programa. Depois fiz um programa só de jardinagem meu, ganhei um programa próprio, que foi um pouco antes da pandemia. Quando a pandemia começou, a gente não conseguiu vender projetos nenhum para televisão. E aí eu comecei a fazer os meus próprios projetos para divulgar eu própria no meu canal. Mas Uhum. nisso, a gente já tinha 5, 7 anos de jornada. Meu marido já tinha saído, né, do jornalismo e vindo trabalhar comigo. Ele é um ótimo roteirista e diretor. A gente também já tinha feito um programa de rádio por 6 anos, todos os dias, dando dicas de jardinagem. Tinha gente que não me conhecia da televisão, mas reconhecia a minha voz, A rádio. por causa da rádio. É impressionante o alcance que a rádio ainda tem em tempos de exploração de tanta imagem, né? É impressionante. E, portanto, quais é que são assim, os conteúdos que a Carol gosta assim mais de fazer? Tanto para o YouTube como para o Instagram. Você fala de temas? Sim, estou a falar de temas. Por exemplo, fazer uma qualquer dama. Ensinar, por exemplo, como estava a dizer, a identificar uma praga ou a identificar manchas numa folha, como alguns posts que a Carol tem. Quais é que são, ou visitar um sítio qualquer e fazer disso o seu conteúdo? Fazer um unboxing. Ou seja, quais destes temas é que a Carol gosta mais de fazer e de partilhar? Ou é mesmo o ensino em si? Veja, eu adoro qualquer assunto da jardinagem e do paisagismo. A coisa que eu mais gosto é de juntar as pontas. Por motivos, acadêmicos, hoje no Brasil, eu imagino que em Portugal seja assim também, a gente tem os conteúdos referentes a plantas muito separados em caixinhas. Então, o universo da planta medicinal Uhum. está numa caixinha. O universo da planta óleos aromáticos está em outra caixinha. O universo do bonsai é uma caixinha, o da orquídea é outra caixinha, o da horta é uma. Claro, são subnichos, sim. Impressionante. Só que a planta, muitas vezes a mesma planta, faz parte de todas essas caixinhas. Ela está presente em todas essas. Você pode ter uma planta alimentícia que tem uso ornamental, que produz um determinado óleo essencial, com o qual se faz alguns produtos, inclusive medicamentos, e que pode ser usado em agrofloresta, ou então que faz parte é uma commodity agrícola. Então, quando eu comecei a estudar para poder fazer os vídeos, a minha pesquisa era igualzinha à pesquisa de um jornalista. Você vai pegar o máximo de informações sobre aquela planta. E quando a gente buscava informação, a gente via como era difícil juntar as caixinhas. Se você queria ter profundidade, você tinha que ir fundo e falar com, ao mesmo tempo, para uma matéria, falar com um agrônomo, falar com um botânico, um taxonomista, um especialista em etimologia botânica para falar do surgimento daquela palavra, um outro que é de etnobotânica para falar de onde aquela planta surgiu no mundo e como ela era usada na antiguidade. Então, eu falava, essa parte que eu mais gosto é a parte de ficar investigando tudo que dá para falar daquela planta, para então traduzir isso num Uhum. vídeo curto em que você vai levantar uma série de curiosidades que as pessoas quase não conhecem. Para sair do âmbito mais aberto e irmos para um exemplo palpável, baunilha, certo?
Tem baunilha em Portugal, é uma Uhum. planta que você fala, qualquer pessoa sabe do que eu estou falando. Só que poucas pessoas no Brasil sabem que a baunilha é uma orquídea. E menos ainda que a baunilha é uma orquídea trepadeira, que gosta de sol. Ou ainda uma orquídea trepadeira que produz uma vagem comestível e que você pode ter num vaso na sua casa. Ou ainda que é uma orquídea trepadeira comestível, que a flor não é tão interessante, a flor não é tão bonita, a flor não tem cheiro nenhum, inclusive. A planta parece uma suculenta e a flor não tem cheiro. A gente teve que ir atrás de técnicas de cura da vagem, para secagem correta da vagem, em Uhum. artigos acadêmicos para agrônomos que vão trabalhar com a produção de essência de baunilha, buscar isso em outros idiomas e testar isso aqui durante 9 meses, 3 técnicas diferentes para a gente conseguir ensinar a dona de casa a fazer a cura da baunilha dela. Quando a gente começou a falar dos vídeos de baunilha, a baunilha que eu criava num apartamento, num espaço super apertado, que subiu pelas paredes do meu apartamento, foi no apartamento de cima, as pessoas ficavam pasmas e eu pensava, gente, como é que não se sabe da baunilha? Baunilha é uma essência que tem em vela, sorvete, brinquedo, é, Sim, mas a uma planta em infinidade. si não é uma planta muito presente. Nós utilizamos a baunilha, pronto, como acabou de dizer, para mil coisas diferentes, mas a planta em si nós temos pouco contacto com a baunilha. Eu acho que eu conheço pessoas que nunca viram sequer a vagem à venda no supermercado, Eu também. porque compram, pronto, há pessoas que nunca viram. Eu, por acaso, já vi e tenho a dizer que é uma coisa cara. Eu fiquei um bocadinho chocado com o preço, porque em euros uma vagem de baunilha é muito cara. Aquilo é uma coisa muito pequenina. Eu sei que aquilo se raspa para se utilizar em culinária e dá para muitas utilizações, mas é uma coisa cara. Em euros deve custar para aí uns 5, 6 euros, ou mais, ou 7 euros, uma vagem muito pequenina. Portanto, eu não tinha Mas, noção. Fábio, se você fizer a cura, você vai achar que tá barato. Porque demora Pois, muito, dá muito pois. trabalho. Você tem que fazer a polinização das flores na mão, com um palitinho. Você tem que aproveitar o horário que a flor está aberta e fértil, que é um pequeno período da manhã. Se você quiser polinizar à tarde, já perdeu. A tua planta tem que ter mais de 10 anos, que é quando ela alcança a maturidade e começa de fato a produzir em volume. Você vai ter que polinizar flor por flor na mão. Aí a vagem vai ficar no pé por 9 meses. Vai contando, tá? Vai vendo seus 7 euros aí, tá? 9 meses no pé. Aí, um pouco antes dela começar a amarelar no pé, ou seja, você tem que ter marcado num calendário, você vai colher a vagem verde. Ela não tem cheiro nenhum. Daí, enquanto você vai colher, você vai ter que decidir qual técnica de cura você vai fazer. Depois de colhida, tem 2 técnicas, e no pé tem a possibilidade de você deixar ela fazer a cura no próprio pé, ela fica menos perfumada. E o pé demora mais para florir de novo. Aí, quando você colhe as vagens, a gente colheu 58 de uma planta num apartamento, tá? Colhemos 58 vagens, deixamos uma parte no pé. Aliás, deixamos uma parte no pé e ficaram 58 para a gente seguir com os outros 2 jeitos de fazer a cura. Um jeito, você mergulha na água fervendo por alguns minutos, a água numa determinada temperatura, então você tem que pôr um termômetro dentro da chaleira e você dá um susto nela. Ela fica alguns minutos nessa temperatura, você tira e esfria ela. E o outro jeito, você pega as vagens verdes e já começa a etapa final, que é de põe embaladinhas, numa espécie de um cobertorzinho. Põe no sol, deixa tomar sol o dia inteiro e guarda no quentinho. À noite ela fica dormindo nesse cobertorzinho. Põe no sol, guarda. Põe no sol. São mais 9 meses disso. Põe no sol, tira do sol. Põe no sol, tira do Ok, é sol. barato. 9 meses. Ok, 7 euros é barato. É barato. Portanto, eu não sabia, não tinha a noção que era preciso, portanto, este processo quase de fazer uma bomba nuclear para ter uma vagem de baunilha. A parte boa é que você vai conseguir. Se você não conseguir, os insetos comeram, a vagem fungou, ainda tem Exato, uma chance de dar bem errado. exato, de dar errado. Quais é que são assim as suas plantas favoritas? Cais, gosto muito. Gosto muito das monsteras pequenas, como a monstera oblíqua, a monstera dansone. Eu gosto muito Uhum. delas.
Mas a verdade é que qualquer planta bem cuidada é muito bonita, né? Desde a planta mais prosaica. Um Uhum. pé grande, uma toceira bem grande de bambu, eu acho aquilo muito bonito, muito elegante, assim, quando você está viajando numa estrada e vê ao longe um bambuzal com aqueles arcos que as folhas fazem, eu acho Uhum. aquilo lindo. E é uma planta super comum. Claro. Diga-nos, portanto, fala-nos um bocadinho sobre a sua coleção de plantas, portanto, a coleção que tem em casa e como é que a dispõe, para termos assim Eu uma percepção tenho visual, mais ou menos, de como é que tem portanto, as suas plantas e diga-nos assim, resumidamente, as plantas que tem. todo um momento de transição. Eu ainda mantenho meu apartamento em São Paulo com a coleção de orquídeas que uma amiga minha vai regar toda semana, mas eu estou morando numa casa no interior de São Paulo é, e com quintal grande que já tinha algumas poucas plantas aqui e que eu estou aumentando a coleção. No apartamento está tudo muito verticalizado. As plantas ficam na varanda, eu ocupo o máximo que dá de parede para que elas possam receber sol de maneira meio homogênea, porque é esse justamente o desafio para quem tem varanda, né? A planta fica geralmente presa no guarda-corpo, de costas para o sol. Então a gente tenta mantê-las na posição da parede para que elas recebam sol pelo menos uma parte do dia. Tem bastante orquídea lá, elas são muito resistentes. Uhum. E quais é que são assim os maiores erros que portanto, que a Carol vê as pessoas cometerem? Seja noutros vídeos, seja pessoas, portanto, perto de si a fazerem esses erros ou a explicarem-lhe o que é que fizeram e a planta morreu. Tá, eu vou dividir então essa resposta. Para as Ok. pessoas que vão plantar em casa, né, o maior erro é não ser franco na avaliação do sol. As pessoas colocam as plantas para crescer em local muito escuro. A gente fala aqui no Brasil que é o breu ou a quina da morte, né? A quina da morte é aquele canto que fica perto da janela, mas não perto do vidro. E então a pessoa acha que se ela colocar uma mesinha na sala, bem na quina, do lado do sofá, com uma planta pequenininha em cima da mesinha, a planta está perto da janela, mas ela está bem naquela dobra da parede onde tem uma projeção de sombra. E ela não consegue perceber que, embora a planta Uhum. esteja perto da janela, a planta está em sofrimento, porque não chega sol nenhum para ela Uhum. ali. Então, se as pessoas conseguissem fazer uma avaliação mais sincera de quais são as condições de sol, a gente parou de chamar de luz, Fábio. A gente fala sol. Quantas horas de sol batem no lugar que você quer pôr a planta? Eu acho que a gente teria muito menos problema, porque pragas, doenças, pintas, manchas vão aparecer numa planta que está deficiente de sol, mais do que se ela tivesse deficiente de nutrientes. Porque o sol é mais elementar para a Claro. planta crescer, ela precisa para a fotossíntese. E aí, quando a pessoa fala, minha sala é muito clara, minha sala tem uma luz difusa, na maior parte das vezes, quando a gente vê a foto da sala, a gente percebe que é clara para seres humanos, mas não tem quantidade de sol suficiente onde a planta está. Era só botar a planta perto do vidro da janela, né? Na altura do vidro, com um parapeito, Uhum. um suporte, um tripé, algum tipo de maneira de elevar o vaso, que a maior parte dos problemas estaria resolvida. Agora, você falou o que eu acho que é um erro olhando outros vídeos, né, de outras pessoas ensinando jardinagem. Eu acho que é um grande erro falar e não mostrar. Aqui no Brasil a gente tem uma explosão de bocas falando, né? Então você tem um vídeo com a câmera bem fechada no rosto e a pessoa está do lado de uma planta e ela fala o vídeo inteiro. Esses vídeos rápidos são quase todos assim. Você tem um minuto e meio de vídeo em que a pessoa está falando, falando e falando. E falar é muito menos importante do que mostrar. Essa é outra coisa que eu aprendi no jornalismo. Show, don't tell, né? É uma frase em inglês justamente do jornalismo americano, de você tentar fazer as pessoas visualizarem aquilo que você está falando. Isso serve para assuntos complexos, principalmente. Se você vai falar sobre adubos, é muito difícil a pessoa visualizar um nitrogênio, mesmo que você segure o adubo na mão. Mas você pode dizer que o nitrogênio deixa a planta mais forte, que ela cresce e fica mais verde. E você pode ter uma planta verde do seu lado e uma planta com deficiência de nitrogênio, porque dá para comparar. Então, a Uhum. hora que eu vejo, eu compreendo. A hora que eu só ouço,
mais difícil de eu fazer essa ponte para o aprendizado. Eu acho que vendo vídeos de outros influencers e de outras pessoas ensinando jardinagem, falta mostrar Mostrar. mais. Mostrar não a planta em si, mas mostrar o conteúdo. Se Claro. você vai falar que aquela planta fica com determinada altura, tem que ter uma planta na altura que você fala. Se você diz que a principal praga naquela planta é pulgão, tem que ter uma versão com pulgão. Dá muito trabalho fazer Pois era isso que eu ia vídeos dizer. desse jeito, é por isso que não fazem. Dá muito trabalho. E qual é que foi assim o teu maior desafio, portanto, no teu percurso até agora? Sem sombra de dúvidas, foi o curso de horta. Justamente por isso que nós estamos falando agora. Porque a gente decidiu fazer o curso, fizemos uma seleção de que plantas a gente gostaria de abordar. Vamos pegar então as principais ervas e temperos, as principais raízes, as principais verduras, os principais legumes e as principais os frutas e frutos. Beleza, fizemos uma lista que já era bem grande, bem grande. Aí vamos então semear, mas a gente vai testar para ver quais variedades comerciais vão funcionar melhor no clima de Olambra, porque a gente estava fazendo isso em Olambra. Ok, em março de 2020, a gente semeou as variedades. Aí, durante 3 meses, a gente acompanhou as variedades crescendo para tomar a decisão de quais eram aquelas que a gente ia, de fato, plantar para gravar. Aí, em maio de 2020, a gente, de fato, fez o plantio. Isso que a gente já estava trabalhando nos preparativos e tudo mais desde janeiro. Em maio, a gente fez o plantio. Só que, de novo, eu venho de um universo de televisão. Quando você vai fazer uma receita de um bolo na televisão, você não fica esperando 40 minutos para o bolo assar. Você mostra os ingredientes que vão, você faz a mistura primária dos ingredientes e Claro. tem algum preparo que é longo, lógico, já tem o bolo assado. E depois você começa a fazer a decoração, vai demorar a decoração, você já tem o bolo decorado também. Então a gente brinca que tem o cru, o cozido e o decorado. E na jardinagem a Claro. gente faz a mesma coisa. Se eu vou fazer um curso de jardinagem, eu vou filmar uma aula sobre, vou dar um exemplo prosaico, manjericão, ou alecrim. Eu vou fazer uma aula sobre alecrim. Eu tenho que ter o momento em que eu semeei, o alecrim germinado, o alecrim adolescente, o alecrim ponto de colheita. A mesma coisa para o tomate, para a cenoura. Só que se você lembrar que nós estamos falando de plantas de horta, nós estamos falando de um rabanete, que o ciclo é de 28 dias, e de um tomate, que o ciclo é de 5 meses. No meio disso, você tem plantas com tempos de colheitas muito diferentes. Então, a gente teve de fazer uma tabela com 94 variedades diferentes de planta e com a logística reversa, porque a gente ia filmar tudo em setembro e em setembro eu tinha que ter o adulto, o adolescente e a criança, para eu fazer a etapa zero, que é a etapa da semente ou da estaca, e a etapa última, né, a de colher para comer. Então, foi uma loucura, uma loucura. A gente tinha mais de Claro. 1.200 vasos, os vasos tinham que ser todos do mesmo tamanho e tudo padronizado para a gente não ter isso como um fator que o aluno talvez duvidasse do que a gente está ensinando. Como era um curso de horta em vasos, eu tinha que fazer, chegar no ponto de colheita, todas as plantas que eu estou ensinando o aluno a fazer em casa. Então, a gente levou 9 meses para filmar tudo, e depois de filmado, a gente ainda levou 4 meses editando as aulas. Eu tenho o maior orgulho desse curso. Ele tem 42 aulas. É o nosso curso mais vendido de longe. Tutoriais com as variáveis controladas, com os vasos todos iguais, portanto, com amostras de cada coisa para vocês mostrarem. Portanto, isso foi uma coisa até bastante rigorosa. Portanto, pareciam quase que vocês estavam a fazer uma investigação em qualquer coisa que precisavam desses testes todos bastante bem controlados. Portanto, ainda bem que vocês tiveram esse bom feedback, não é? E, portanto, Carol, portanto, qual é que foi assim a tua ideia? O que é que te levou a escrever então um livro? Foi essa paixão de querer ensinar e tu achas, pronto, como já tinhas as aulas e já tens, portanto, o teu contexto jornalístico, um, portanto, achaste que escrever um livro era algo portanto, poderia ser boa ideia, porque tu já tinhas também a parte científica, tinhas a parte, portanto, jornalística e, portanto, tu até gostavas de ensinar. Qual é que foi, assim, a ideia que te levou a escrever o livro? Foi mais difícil, Fábio, porque meu marido era escritor já quando eu virei escritora.
E eu sempre achei que ser escritora era uma coisa parecida com o que eu via ele fazendo. Ele passava 2, 4 anos entrevistando pessoas e fazendo a apuração, e ele sofria para escrever. Cada capítulo sofrido, aquele estereótipo do escritor atormentado, era um pouco assim, sabe? E a maneira como eu escrevo sobre jardinagem é como se eu estivesse batendo um papo, como nós dois aqui agora. Muitos alunos, inclusive, quando compram meus livros, comentam que parece que eu estou sentada do lado deles conversando. Então, a linguagem é muito coloquial, muito mesmo, quase amorosa. O primeiro livro, né, o Minhas Plantas, Jardinagem para Todos, até Quem Mata Cactos, eu escrevi em 2 meses, mas eu escrevi do mesmo jeito que eu fazia revista. Eu piquei o livro em vários capítulos, pensei quais são os grandes temas que eu tenho que abordar. Depois olhei para esses temas e dividi em mais pedaços. Ah, vou falar sobre adubação, então eu preciso falar sobre adubação mineral e adubação orgânica. Então peguei o tema de adubação e dividi em pedaços. Depois preciso falar sobre deficiências que você identifica na planta ao perceber que um nutriente está faltando. Então tinha que ter uma tabela dos sinais de deficiência nutricional. Mas eu também queria falar sobre as fontes naturais dos elementos, né? Então, qual é uma fonte natural de potássio, uma fonte natural de cálcio e por aí vai. Então, tinha que ter a tabela das fontes naturais. Eu fui dividindo em pedacinhos e cada vez que eu me sentava para escrever, eu tinha de fazer uma parte pequena. Eu tinha que fazer 2.000 caracteres, 3.000 caracteres. Eu nunca pensava num livro inteiro com 100.000 caracteres. Eu pensava naquele pedacinho, como se fosse um almanaque. Já tem ótimos livros de jardinagem. Eu não sou agrônoma, eu não sou botânica, eu não sou engenheira florestal. O que que eu vou falar? Por que que eu estou me metendo a ensinar uma coisa que esses caras ensinariam? Mas aí também só saí desse dilema quando eu percebi como era difícil entender os livros dessas pessoas. A minha mãe, a minha tia que moram no interior não sabem o que que é um estômato, ou ainda o que que é estipe, ou pseudobulbo, ou até haste floral é uma coisa difícil. As pessoas falam cabinho da flor, né? Então eu pensei, por que que eu vou assumir essa síndrome de impostora e tentar falar numa linguagem que eu não domino de fato, se eu posso continuar sendo uma jornalista e fazer o meu trabalho para o público iniciante. Então eu brinco que o meu livro hoje ele está desde 2017, quando ele foi lançado, como o número 1 de jardinagem em vendas na Amazon do Brasil. Já vendeu mais de 50.000 exemplares, é um livro caro, de capa Uhum. dura, grande, todinho fotografado. Então, é um prazer para a gente e um grande orgulho que ele tenha chegado nesse ponto. Ok. E, portanto, última pergunta. Carol, diz-nos então a tua wishlist de plantas, seja ela, ou seja, plantas que tu gostavas de ter, mas não tens, independentemente, seja pelo preço, seja porque nunca encontraste, portanto, independentemente do motivo de não teres a planta, quais é que são assim as plantas que tu neste momento viste em algum lado, viste no Instagram, viste em algum sítio e te apaixonaste por aquela planta ou por aquelas plantas e quais é que são as que tu gostavas de ter? Eu gostaria de ver ao vivo uma planta que eu só vi na internet e, infelizmente, ela não cresce no nosso Uhum. clima, que é a fritilária. Eu acho ela realmente linda. É como uma tulipa com a cabeça para baixo, né? E é uma planta, Fábio, é uma planta Uhum. xadrez. Eu não conheço nenhuma planta xadrez. Eu conheço planta com pinta, com bolinha, planta lisa, xadrez, até com listras eu conheço, mas xadrez é a única flor xadrez que eu conheço. Eu acho a fritilária uma planta muito enigmática. Agora, eu não sei se eu tenho uma planta que eu poderia dizer essa planta eu quero muito para a minha coleção. Talvez uma orquídea chamada Ionopsis utricularioides, que é uma orquídea bem pequena, com as flores lilazes e que cresce muito bem, apoiada em cafezais, né, nos cafés, nos pés de café. Eu já tentei procurá-la em alguns lugares aqui e toda vez que eu encontro, eu não consigo fazer ela prosperar na minha casa porque eu sinto que eu preciso de um pezinho de café para ela ser feliz. Outra espécie, essa eu nunca vi ao vivo, nunca. É uma Phalaenopsis scleriana, também é orquídea, é uma Phalaenopsis que as folhas são totalmente pintadas, assim, sardentas. A flor também é lilás,
E a flor não é tão interessante, mas a folhagem é espetacular. Bom, Carol, obrigado, portanto, aqui pela tua participação aqui no nosso podcast. Portanto, eu desejo todo o sucesso, portanto, para os teus inúmeros projetos, portanto, para os teus cursos, para os teus livros, portanto, para a tua própria marca. Portanto, a Carol, como vocês perceberam aqui por esta conversa, sabe imensa coisa, tem uma capacidade de comunicação extraordinária e, portanto, usa tanto isso para poder chegar a várias pessoas através tanto dos cursos, como dos livros, como das lives dela. A Carol é das poucas pessoas que eu sigo que fazem posts, por exemplo, com fotografias, com plantas com manchas, explicarem que tipo de mancha é que poderá ser cada coisa, ou seja, quase como um diagnóstico para nós também percebermos que tipo de problemas é que as nossas plantas têm. Portanto, a Carol é muito gráfica nesse aspecto e, portanto, eu convido todas as pessoas realmente a seguirem-na e a aprenderem também aqui um bocadinho com ela. Se vocês tiverem, portanto, perguntas, podem fazer diretamente, portanto, aqui à Carol Costa, portanto, da página Minhas Plantas. Se tiverem, portanto, alguma pergunta também para mim, já sabem, Age of Plants, podem fazer diretamente aqui para mim. Relembro, portanto, que nós estamos no Spotify, estamos na Apple Podcasts e no YouTube, mas como podcast. Obrigado por estarem desse lado e até à próxima.